João capítulo 6, do versículo 60 ao 71. João 6, do 60 ao 71, a palavra de Deus nos diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é Tiago. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo e eterno Deus, bendito e glorioso Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nós suplicamos a intervenção do Teu Espírito. Ó Cristo, Tuas palavras são Espírito e são vida. E que assim, pelo Teu poder, o Senhor venha mudar as nossas vidas para a glória do Teu nome. Não somente para as palavras dos nossos lábios serem agradáveis a Ti, mas para que o meditar do nosso coração também o seja. E assim o Senhor nos transforme para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. A mentalidade ideológica dos judeus, irmãos, os leva a rejeitar Jesus. O ponto de vista da multidão tinha atraído eles até Cristo. Nós vimos isso no começo desse capítulo. Há uma multiplicação de pães e peixes, uma multidão faminta e alimentada, e aquilo os leva, aquele ponto de vista daquilo que eles creem em Jesus, não por causa da fé, mas por causa dos sinais, faz eles irem até Cristo. Só que a fé, ela leva o discípulo a Cristo, apesar do preço que é requerido, apesar do preço que é cobrado. E a Bíblia então mostra que sempre existiram apóstatas, sempre existiram traidores. E aqui Cristo está lidando com apóstatas, aqueles que abandonam a fé ou a suposta fé, mas também aqueles que são traidores. Cristo nunca foi enganado. Deus não pode ser enganado. Ele não pode ser enganado por ninguém. Ele conhece a cada um muito bem. A igreja, diante dessa realidade, que também enfrenta e luta contra apostasia e traições, a igreja precisa aprender cada vez mais a conhecer a esse Senhor e, através de Cristo, ter a certeza que a igreja também vence. A sua noiva, a igreja, ela é sustentada por Cristo, e é por causa de Cristo que ela supera os apóstatas e também os traidores. Esses versículos finais, irmãos, aqui desse capítulo tão longo, mas também tão rico, eles formam um tipo de complemento, um apêndice. Então, de tudo aquilo que o Senhor está falando, de tudo aquilo que Ele vem mostrando, e nós vimos que a discussão começou naquele momento em que eles vão atrás de Jesus, porque eles querem mais pão. E mesmo sabendo que eram termos figurados, comer e beber de Cristo, aqueles que estão seguindo a Jesus, eles
tratam as palavras de Cristo como ofensivas. Essas palavras de Jesus aqui são insuportáveis para eles. E perceba que é assim também para os falsos, é assim também para aqueles que não são transformados pelo Espírito. As palavras de Deus são ofensivas, são palavras insuportáveis. Por isso, então, precisam selecionar o que ler, pregadores precisam selecionar o que pregar, e por vezes tirando do próprio contexto, para agradar o público, para poder agradar os corações. E não é uma verdade transmitida. Não é uma carta aberta de amor, a qual Deus entregou ao seu povo, para que ele possa conhecer a esse Deus e se arrepender cada vez mais. O que temos visto, irmãos, é uma adulteração cada vez maior nos meios dos crentes. Para ser de fato um discípulo de Cristo, é necessário comer e beber de Cristo espiritualmente. Ou seja, as suas palavras devem ser não somente bem recebidas, as palavras de Cristo devem ser obedecidas. O discípulo não somente ouve a Jesus, ele guarda as suas palavras, ele permanece nas palavras do Senhor. O verso 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, e aqui não é porque ele escolheu muitos apóstolos, ele escolheu apenas 12 apóstolos, mas discípulo é uma palavra genérica para todos os que estão seguindo, todos os seguidores dele, tendo ouvido tais palavras, ou muitos deles, disseram: duro é este discurso. E a palavra de duro aqui, a ideia de duro não é aquela quando muitas vezes você tem um feedback com o ouvinte, e a ovelha chega e diz: olha, foi um sermão duro, foi uma mensagem dura. Mas ele sabe que aquilo é uma coisa necessária, ele sabe que aquilo foi algo, como dizem, profundo, ou foi forte. Aqui a ideia, irmãos, é palavras insuportáveis, palavras que trazem ofensa. E aí então eles dizem: quem é que pode ouvir isso? Quem é que pode ouvir isso? Atitudes que lembram, irmãos, a forma como Moisés foi tratado. Quando Deus levanta Moisés em Êxodo capítulo 3, você vai lembrar que na caminhada de Moisés até a libertação e também no deserto, o povo agia dessa mesma forma. E agora eles não estão rejeitando Moisés. Eles estão rejeitando alguém que é muito maior do que Moisés. Estão rejeitando o único elo entre Deus e os homens. Jesus, aquele que desceu até nós. Aquele que trouxe a relação do espiritual com o material. Aquele que veio revelar a glória do Pai. Aquele que veio manifestar a glória do Pai. Aquele que veio trazer esse relacionamento. Jesus conhece muito bem o íntimo de cada um. Ele não precisa ouvir palavras. Jesus não precisa ouvir palavras. Ele conhece o coração. Ele conhece a mente. Então perceba que nesse momento, irmãos, eles não falam ou com Jesus. Eles estão apenas sussurrando isso entre eles, e muitos deles estão apenas pensando isso. E como é que a gente pode ver isso? Versículos 61 e 62. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Veja, Jesus, sabendo por si mesmo, ele ouviu no seu íntimo, ele ouviu no coração daqueles homens, ele ouviu a mente daqueles homens, e ele entendeu o que é que queriam falar com tudo aquilo. Ele entendeu o que estavam dizendo, e aí então ele fala sobre o seu retorno. E aí então ele fala em subir para o lugar onde estava, apontando para a sua pré-existência. Jesus não tem início de dias, a não ser a encarnação. A encarnação tem 2000 anos. Sim, a encarnação tem 2000 anos, pouco mais de 2000 anos. Mas Jesus não tem data. O Filho de Deus, ele é eterno junto com o Pai. Ele estava na glória e agora ele fala isso. Ora,
Se isso tudo está escandalizando vocês, e a ideia aqui do escandalizando não é o assustando, mas os levando ao pecado, se isso está fazendo vocês pecarem, imagina quando eu voltar. Imagina quando vocês souberem do meu retorno. Eles abandonaram o Senhor. Eles abandonaram. E a verdade da ascensão, que é o retorno de Cristo, foi anunciado. Nós temos várias provas bíblicas para isso. Por favor, deixe marcado aí, mas abra no capítulo 14. João 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 12. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 16, verso 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Verso 10. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Verso 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que nos diz um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai. Verso 28. Vim do Pai, e entrei no mundo, todavia deixo o mundo, e vou para o Pai. Atos capítulo 1, momento da ascensão. Atos capítulo 1, versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Nós temos provas claras, irmãos, da ascensão de Cristo. Onde é que Cristo está? Para onde ele foi? Então não, ele não está a vagar, ele não está por rodear corredores de hospitais. Ainda que o seu Espírito esteja no meio do povo dele, como ele está aqui nesse momento, e ainda que o seu Espírito habite em nós, como ele de fato habita em nós, corporalmente, irmãos, ele está no céu nesse momento. Está ao lado de Deus Pai, e aqui então ele diz em João capítulo 6, que será se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. E por que ele usa Filho do Homem? Porque ele não usa outro título? Porque agora o Filho do Homem vai voltar, ele não volta mais como ele veio, ele agora volta em carne e osso. Ele veio em apenas espírito, foi concebido no ventre da Virgem pelo poder do Espírito Santo. Na encarnação, o maior dos milagres. E agora ele assume uma carne, ele assume forma da criatura, não sendo ele criatura, ele é o Criador. Mas nós já vimos isso, faz parte do próprio processo de humilhação, ou estágio de humilhação do Redentor. Mas no estado de sua exaltação, ele subiria aos céus, ele voltaria, e ele então diz: como é que vai ser então quando vocês virem isso acontecer? Uma maneira de alimentar-se de Cristo, irmãos, é receber com temor e prazer as suas palavras. Uma maneira de beber, de comer e beber de Cristo é obedecer às suas palavras. Olhando para certos crentes em nossos dias, nós podemos ver que eles se assemelham aos judeus aqui nos dias de Cristo. Olhando para certos crentes, o que nós encontramos neles hoje, falsidades, uma mentira. São apenas religiosos, frequentadores de igrejas falsas, onde há uma manipulação de pensamentos, onde a mentalidade ideológica ela é imperada para agradar o povo, e não é a verdade de Deus que é exposta. E não é Deus mesmo que é pregado, apenas a satisfação humana, apenas um lugar onde tudo vai dar certo, onde nenhum problema existe mais, só que na verdade não é assim.
Mas é fácil. Chegam então esses falsos e dizem: é porque você não teve fé, ou é porque você trouxe pouco dinheiro. E tudo está resolvido, a mentira continua, os enganos continuam e a culpa acaba sendo do próprio suposto adorador. Basta conferir o que dizem e o que fazem com a própria Bíblia. Basta ver se tem algum acordo entre eles. Não há acordo. Eles vivem na contramão do que foi ordenado, e se seguem o que não foi ordenado, não vem do Espírito. Se segue o que não está na palavra de Deus, irmãos, não vem do Espírito. Isso vem da carne, do mundo ou mesmo do diabo, mas não vem de Deus. Ser discípulo de Cristo, irmãos, importa em crer em suas palavras. E crer nas palavras de Jesus é crer em Jesus mesmo. O elo entre o Espírito e a vida. O único mediador entre Deus e os homens. E aí nós temos uma ordem sobrenatural, versos 63, 64, versos 63 a 65 do nosso texto, diz assim: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Veja que coisa interessante, quando ele volta aqui, nós já vimos isso aqui várias vezes. Se o Pai não trouxer, se o Pai não trouxer, não é por causa de vocês. E agora ele explica por que estava falando aquilo. Ele não estava falando aquilo tão somente como uma ordem teológica ou como um ensinamento teológico. Ele estava falando aquilo por causa dos falsos seguidores. Ele estava falando aquilo por causa dos traidores que estavam ali entre eles. Jesus então apresenta a solução para o problema que apresentou-se no versículo 62. O que será então quando eu subir? O que é que vai ser com vocês? Então agora ele traz uma resposta: se não for pelo Espírito Santo, vocês não vão receber. Vocês não vão aceitar essa mensagem. As minhas palavras são Espírito e são vida. As coisas espirituais, diz o apóstolo Paulo, se discernem espiritualmente. A razão, irmãos, a razão sem o Espírito é totalmente incapaz de discernir o espiritual. A razão sem o Espírito Santo não tem como compreender as coisas de Deus. É por isso que o homem natural não aceita, porque ele é apenas carnal, ele precisa ter o Espírito Santo, e isso não é obra produzida pela igreja, isso não é produzido por uma vida religiosa, isso é uma dádiva divina. Aquele mesmo que traz fé, fé que é associada ao Espírito e não à carne. Não é carne que produz fé. Não é homem que produz fé. A fé é uma dádiva do Senhor. Verso 63, o Espírito é o que vivifica. E a palavra aí para vivifica, a ideia aí é essa da nova vida, da transformação, da própria regeneração. Não depende de homens. Quando ele diz isso, para a carne para nada aproveita, é isso, ele não está falando de desprezo à carne ou à criação, ele está falando que não é a carne que vai produzir isso. Por isso que as palavras dele também não devem ser entendidas literais, comer e beber carne e sangue literal. Ele não falava em literalidade, ele falava de forma figurada, ele fala espiritualmente. Por isso que na ceia nós não temos carne e sangue, nós temos pão e vinho, porque é o que ele vai utilizar para significar, para apontar para a sua carne e seu sangue. Pão e vinho, não é biscoito e suco, não é acarajé, não é nenhum outro tipo de gulosema, não é nenhum outro tipo de prato. Ele vai usar o pão e o vinho. A vida foi criada pela palavra de Deus. A vida foi criada pela palavra de Deus. Ele diz: as minhas palavras são espírito, são vida.
Moisés, escrevendo em Deuteronômio capítulo 8, lá Moisés vai dizer aos homens que nós não vivemos só de pão, mas vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O profeta Jeremias, irmãos, lá no capítulo 15, se você quiser abrir, ele vai mostrar, exemplificar a receptividade dessa palavra. Jeremias capítulo 15, verso 16, ele diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15, versículo 16, achadas as tuas palavras, logo as comi. Jeremias não comeu o pergaminho, Jeremias não comeu nenhum tipo de papel ou de couro, como era escrito naquele momento, ou em alguma tábua. Ele está dizendo de forma figurada: eu me alimentei dela, eu trouxe ela para dentro de mim, ela veio e habitou em mim. De outra forma, o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras. Ou seja, não é apenas ouvir com os ouvidos, mas ouvir com a própria alma. Não é apenas ouvir com os ouvidos, como qualquer um pode ouvir. E muitos têm ouvido, mas não dão atenção. Não se importam nem um pouco. Ambos os testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, retrata e mostra, irmãos, confirma que a palavra de Deus é inteiramente eficaz. As palavras dele são palavras de vida. A palavra de Cristo só é recebida, irmãos, de fato e de verdade, por causa da ação do Espírito Santo. Um exemplo bem prático que você pode ter disso está lá em Atos capítulo 16. Lá diz no versículo 14 que Lídia estava ouvindo a Paulo até que Deus lhe abriu o entendimento para ela compreender, e diz o texto, e ela foi transformada. Até que o Espírito de Deus lhe abriu o entendimento. Veja que interessante isso. Lídia costumava estar ali em oração. Por quanto tempo nós não sabemos. Nós não sabemos quanto tempo Lídia passava ali em oração, quantos dias isso acontecia, quantos anos da sua vida ela tem aquela prática, mas era um local possivelmente de reunião daquele povo. Eles iam para ali orar ao Senhor, e naquele dia Deus tinha enviado Paulo, e naquele dia Paulo prega para eles, e naquele dia acontece a sua salvação. O Espírito lhe abriu o coração, lhe abriu a mente para ela compreender. Ora, irmãos, se não for assim, você nunca vai crer. Porque não depende de você crer. Não depende do seu esforço. Não depende da sua sabedoria, não depende dos seus interesses, ainda que você tenha que buscar a palavra de Deus, não depende da sua faculdade, não depende do seu estudo, ainda que você tenha que se esforçar por melhorar cada vez mais, você não pode viver na mediocridade, mas não depende de nada disso, depende de Deus querer usar a sua misericórdia. É segundo a vontade dele, não segundo a nossa. A fé vem pelo ouvir. Isso não é num sentido geral, irmãos. A gente confunde isso. A fé vem pelo ouvir e a gente acha que é o mero falar e o mero ouvir, mas não é. A fé vem por ouvir Cristo falar. Naquele dia em que Cristo falar através de você, através da pregação, e Ele fala. E o Espírito Santo, então, agir nesse momento, então, é que acontece a transformação, é nesse momento que acontece a regeneração, a mudança de vida. Aquele que ouve a Cristo, Ele é que foi enviado pelo Pai para trazer vida eterna. Suas palavras são Espírito e são vida. Se o Pai não o trouxer, ninguém poderá vir a mim. Verso 66, à vista disso, se a coisa já estava feia, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Eles queriam palavras que os agradassem.
Eles queriam palavras mais amigáveis. Eles queriam um discurso menos radical. Eles queriam algo mais tolerável ou palatável. Ora, irmãos, como é triste nós vemos a evasão da igreja, ou o abandono da fé daqueles que nós um dia caminhamos juntos. Como é triste. Mas o nosso Senhor, ele não está sendo enganado por essas pessoas. Nosso Senhor, ele não está se iludindo com essas pessoas. Ele sabe quem eles são. Ele os conhece muito bem. Eu não estou dizendo que nós devemos viver na mediocridade, sem levar a palavra de Deus, sem falar para os nossos amigos e familiares, sem evangelizá-los, sem falar de Cristo para eles, na expectativa de que Deus os converta. Não, nós devemos crer, devemos esperar que isso aconteça. O que eu estou dizendo, irmãos, que essa não deve ser a motivação de fazermos isso. Por causa de números, por causa tão somente de pessoas, devemos olhar para a glória do Senhor, devemos fazer para o seu louvor. Para a glória do nome do Senhor. Sim, é para o bem da alma do nosso querido. Mas é para a glória do Senhor. E na antiguidade, a lealdade dos discípulos, irmãos, ela conferia honra ao seu mestre. A lealdade dos seus discípulos conferia honra ao seu mestre. E nesse momento, irmãos, os políticos estão olhando e batendo palmas, e os fariseus estão sorrindo. Ele está perdendo forças. Porque o abandono significaria desonra. Lembra que os judeus tinham muita inveja de Jesus porque ele arrastava multidões. E nesse momento, então, muitos daqueles começam a abandoná-lo. Mas você lembra, e nós já vimos isso aqui nesse capítulo, versos 14 e 15. Eles queriam um Messias político. Verso 14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora perceba, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eles queriam tão somente um Messias político. O que é que você quer? O que é que você quer na igreja? Por que é que você vem à igreja? Por que é que você continua? Por que é que você insiste? Por que é que você busca na casa de Deus? O que é que você espera encontrar na igreja de Cristo? Cuidado. Avalie o seu próprio coração. Por que tem vindo a Ele? Por que é que você vem a Ele? Avalie. Avalie quais são as tuas reais motivações. Qual é o teu real interesse? Por que você está aqui? O pastor norte-americano Joe Frame, ele diz que o repouso cognitivo no qual a pessoa se compromete com o cristianismo vem pela graça de Deus somente e nada menos do que a graça de Deus. Esse repouso é um elemento da salvação. O repouso cognitivo é um elemento da salvação. Perceba, irmãos, o pecado mantém um homem afastado do verdadeiro conhecimento, mas a graça de Deus, e somente a graça de Deus em Cristo, livra o homem dessa ignorância e o leva ao verdadeiro conhecimento. Não é a eloquência de um pregador, não é o texto A ou o texto B, não é aquela porção da Bíblia somente, é o que o Senhor Deus quiser usar na sua palavra, e naquele dia Deus transforma vidas, Deus converte corações, porque é o que Ele quer fazer. Então a sua graça, o seu poder, tira o pecador da ignorância, e ele passa a entender, assim como Lídia foi tirada das trevas naquele dia, quando Deus abriu a mente dela. Quando Deus abriu o seu entendimento, não há nenhum outro lugar, não há ninguém em que possamos ir atrás de salvação ou esperar por salvação, senão Cristo somente.
não é Maria, não é a igreja, não são velas, não são obras, não é uma cesta básica, não são doações, não são dízimos e ofertas. Nada e ninguém. Não é um presidente da república, um prefeito da cidade, não é um emprego, não é um casamento, não é nem a morte, nem mesmo a vida, é Cristo somente. É Ele que nos leva à eternidade e nos garante a eternidade com Deus. Ele fala então com autoridade. Depois desse abandono, Cristo mostra a sua preocupação. Eu estou sendo irônico. Veja o que Cristo diz aos seus discípulos, verso 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirá-los? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus não está nem um pouco preocupado, irmãos. E ele interpela os seus próprios discípulos. Será que vocês não querem seguir a multidão também, não? Será que vocês não querem ir atrás deles? Será que vocês não estão dispostos? Irmãos, graças a Deus que nós não permanecemos na igreja por causa de A ou de B. Se você está na igreja por causa de A ou de B, lamento, você não está na igreja. Você pode até ser um seguidor de Cristo, mas você não é um discípulo dele. Se você está na igreja só por causa de pai e mãe, só por causa de marido ou mulher, só por causa de filhos ou por causa de amigos, se você está na igreja porque você não tem para onde ir, lamento, você está perdido e condenado, você não é filho de Deus. Por isso avalie por que você vem à igreja, por que você está aqui. Qual é o motivo de você vir à casa de Deus? Por que você diz ser crente? Perceba, as palavras dele são vida, são espírito e são vida. Ele olha para os seus discípulos e pergunta para eles: e vocês? Ele não está nem um pouco preocupado com o abandono, até porque ele sabe muito bem quem são eles. Então Pedro faz uma declaração gloriosa. Pedro faz uma declaração gloriosa. E nós vamos encontrar agora declarações de Pedro muito fantásticas. Contudo que ele seja um homem com um temperamento bem explosivo, né? Bem espontâneo também. Então Pedro declara: Senhor, para onde que nós vamos? Senhor, nós não temos interesse de mais ninguém. Nós não queremos mais ninguém, Senhor. Nós queremos a Ti. Nós queremos a Ti. Quem é que você quer? O que é que você espera vindo para a igreja? O que é que você busca na igreja? Se não for Cristo, você está condenado ao inferno. Se não for Cristo, você está condenado. Porque por melhor que sejam as tuas intenções, é somente Cristo que te leva de volta a Deus. É somente Cristo que morreu para nos perdoar os pecados, para nos cobrir dos nossos pecados, para satisfazer a ira de Deus Pai, somente Jesus Cristo. Lembra que Maria cantou isso quando Maria soube da gravidez? Está lá registrado em Lucas 2, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exalta a Deus, meu Salvador. Meu Salvador. Quem é o teu Salvador? Como o Messias que é, seja o que for que Cristo diga, deve ser bem-vindo. E você deve dizer: fala, Senhor. E você deve dizer: dá-me um coração obediente, Senhor. Dá-me uma mente disposta a entender e um coração disposto a te obedecer.
Dai-me mãos que obedeçam, dai-me pés que obedeçam, ó Deus. Tudo que ele falar como Messias revela que ele é o Santo de Deus. Rejeitá-lo é rejeitar, é recusar a sua palavra, é sentença de condenação eterna. Rejeitar a sua palavra é certeza de condenação no inferno, mas render-se às suas palavras é testificar que pertencemos a ele, e é por isso que o Pai nos ressuscitará para a glória no último dia, por ouvirmos a ele, porque ele nos trouxe para essa verdade, porque o seu Espírito habita em nós, porque nós somos do Senhor. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Tu és o Santo. Nós temos crido e conhecido. Tu és o Santo de Deus. Declaração tão bela, irmãos. Olha, sabe, Jesus, esse povo que te abandonou aqui, eles não sabem de nada, eles estão loucos. Eles estão loucos e nós não queremos outro. Tu és o Santo de Deus. Tu és o único elo, tu és o Salvador, tu és Deus aqui entre nós. Ah, irmãos, o falso evangelho tem enganado tanto as pessoas. As filosofias do mundo têm enganado tanto as pessoas e eles correm para as igrejas por N motivos, por N desejos, e nunca foi por causa de Deus ou por causa de Cristo. Mas somente Cristo tem palavras de vida. Somente as palavras de Cristo são Espírito e são vida. Ele entregou-se por amor a você. Não rejeite as suas palavras. Não o troque por nada e ninguém. Replicou-lhe Jesus. Veja que ele está diante dos 12 nesse momento. É possível que tenha ficado mais alguém ali. É possível que tenha ficado mais alguém. Mas ele se volta para os 12 e diz: não vos escolhi eu em número de 12. Contudo, um de vós é diabo. Um de vós é adversário. Um de vós é inimigo. Referia-se ele, diz o texto, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo ele um dos 12. Sendo ele um dos 12. Ora, interessante porque essa expressão aqui, ou a quantidade, o número de 12, é uma referência às tribos de Israel. E aí você percebe como há uma ligação tão clara da antiga aliança com a nova aliança, porque ele escolhe e ele determina 12 tribos. E agora como é que ele escolhe? 12 apóstolos. E é uma referência interessante porque aqui faz uma ligação da antiga com a nova aliança. E aqui na ideia da numerologia, nós não vamos entrar no detalhe dessa quantidade, mas é uma verdade que aponta para uma sequência, para uma continuidade. Assim como começou com o povo dele, assim continua com o mesmo povo dele, não mais Israel na antiga aliança, mas agora o Israel de Deus na nova aliança, diante de todos os povos, tribos e nações, e vai ser agora com 12 apóstolos, vai ser agora por meio da doutrina dos apóstolos que a igreja vai ser edificada. No entanto, aqui tem um deles que foi chamado por Jesus, mas que é traidor, que é não um apóstata, mas um traidor, ele é um ladrão. Então perceba que aqui nós temos a separação e a divisão daqueles que abandonam a Cristo ou daqueles que não iam crer, porque eram traidores mesmo. Tá? Aqui no verso 64 tem essa distinção lá, não sei se você percebeu, mas diz: contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam, aqueles que iam apostatar, e quem era aquele que havia de trair. E aí é pior ainda, porque possivelmente, e Judas viu tudo o que Cristo fez, ainda assim ele permanece na sua vida.
Veja, irmãos, que isso é muito preocupante e deve trazer a nossa atenção. Ele era ladrão, diz outros textos, ele que cuidava do dinheiro, mas ele tirava da bolsa, só que ele nunca estava satisfeito, ele sempre queria mais. E o que é que fazem esses traidores? Eles fazem a mesma coisa, eles nunca estão satisfeitos. Hoje eles trazem 1.000, amanhã eles são ordenados trazer 10.000. E qual vai ser o fim dessa conta? Eles vão vender o seu senhor. Foi isso que Judas fez. Judas roubava da bolsa, mas não estava satisfeito. Ele chega ao ponto de vender o próprio Cristo. Ele chegou a ponto de vender o próprio Senhor. Só que Cristo sabia, e é isso que é o preocupante para mim e para você, ou o intrigante, melhor dizendo. Cristo conhece muito bem quem é cada um. E ainda que Ele te chame, ainda que Ele te dê dons e talentos, isso não significa que você é salvo. Porque você que já leu os evangelhos, você já viu que Judas estava no meio deles e Judas até sinais operou. Judas até sinais operou. Quais são as marcas do Filho de Deus? As marcas do Filho de Deus não são dons e talentos. Dons e talentos são habilidades que Deus dá até mesmo a Deus, que dizem que Deus não existe. Dons e sabedoria, conhecimento, Deus dá a tanta gente que hoje estão aí usando os seus dons e talentos só para o mal. Isso não quer dizer que você é salvo. Sabe o que significa a sua salvação? Uma vida transformada. Uma vida que glorifica o Senhor e que reconhece: tu és o Santo de Deus, tu és o meu Salvador. Não é se eu tenho talentos, não é se eu tenho dons, não é porque eu sou pastor que isso diz que eu sou de fato crente. Não é porque você faz isso ou aquilo na igreja ou mesmo na sociedade que isso diz que você é crente. O próprio Judas Iscariotes não era nem de perto crente. E misteriosamente não pertence a nós querer investigar isso. Foi Jesus que o escolheu e o colocou ao seu lado. E isso mostra claramente, irmãos, que a escolha de Deus para qualquer homem que seja não necessita de uma resposta da fé. Porque Deus pode escolher quem Ele quiser para usar da forma que Ele quiser. Da forma que a gente menos esperar. Qualquer um que seja. Deus sempre viu a apostasia entre o povo. Deus sempre viu os murmuradores, os que não criam. Deus sempre viu os traidores. Como Ele está vendo hoje e agora. Mas, no entanto, Ele nunca foi enganado, pois Ele conhece bem aqueles que lhe pertencem. Hoje não é diferente daqueles dias. Hoje não é diferente de quase 2000 anos atrás, quando isso aqui aconteceu. Povos e líderes religiosos se escandalizam com as palavras do Senhor. Até hoje, irmãos, tem muita gente se escandalizando com o que a Bíblia diz. Só que eu não estou me referindo a ímpios, estou me referindo a gente que se diz crente. E quando você lê a palavra de Deus, ele calma, não é bem assim não. Isso aí é radicalismo, não, isso é duro, esse discurso aí é duro demais. Ou seja, essas palavras não servem. Eu prefiro ficar com essas daqui. Selecionam uns 2 ou 3 salmos, selecionam alguns versículos e estão vivendo a vida de salvação deles. Nem sabem quem é Deus. Estão enganados e se iludindo. Rejeitam e menosprezam a palavra de Deus. Irmãos, isso acontece em muitos grupos de supostos seguidores de Jesus que se inflamam,
que se inflamam e rejeitam a palavra, encontram motivos para se afastar da igreja, encontram motivos para até mesmo abandonar a fé. Foi o pastor, foi a irmã que foi dura no seu aconselhamento, foi o presbítero, foi aquilo. Veja, você ouviu aquela pregação, eles acham desculpas. Eles tiram de onde não tem. Eles precisam, como diz a história, de um bode expiatório, mas nunca foram de Jesus. Nunca amaram a Cristo. Nunca serviram ao Senhor, nunca se renderam a Ele, porque o Espírito Santo nunca esteve neles. Ah, mas fazia sinais, mas operava milagres. Judas também. E hoje está no inferno. Hoje a sua alma está no inferno. E o seu corpo espera a ressurreição para corpo e alma de Judas ser lançados no inferno. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje dizem são palavras difíceis de aceitar. Afastam-se, abrem as suas igrejas, criam um ídolo, edificam um altar para o Deus que criaram e adoram. Geração dentro de ouro, geração do vento, geração da toalha molhada, da toalha ungida, do bispo, geração de adoradores, geração em geração, todo dia uma geração. Todos os dias uma nova geração. Mentirosos, enganadores, e muitos sendo enganados. Afastam-se de Deus. Todos os dias abrem suas portas, suas próprias portas. Aí colocam seus slogans. Seja bem-vindo. Mas nesse lugar nós não aceitamos pessoas perfeitas. Olha que slogan bonito, né? Olha que slogan interessante. É fato, isso tem numa igreja dita de Deus. Nós não aceitamos pessoas perfeitas. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você acha que a sua igreja é ruim, e você acha que a igreja de lá, de acolá, é melhor. Sabe por que a igreja de lá é melhor? Porque você não chegou lá ainda. Porque você não chegou lá ainda. Foi isso que um grande pregador disse para uma das suas ovelhas, quando ela alegava que outra igreja era melhor que a deles. Ele então disse, então não vá para lá, porque ela vai deixar de prestar quando você chegar. As pessoas não entendem, irmãos. Elas querem culpar os outros pelos seus próprios erros. Elas se afastam de Cristo e acham que isso é fé, que isso é religião. Decoram versículos. Judas operou sinais. E Cristo chamou de diabo. E a ideia aqui, a palavra diabo é traidor. Traidor, enganador. Por favor, capítulo 10 aqui de João. João 10, 26. Diz Cristo, mas vós não crestes. Mas vós não crestes. Está repelindo os judeus, tá? João 10, 26. Mas vós não crestes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas. Veja, irmãos, somente os eleitos são chamados eficazmente. Somente os eleitos vão responder eficazmente a esse chamado. E entendem, compreendem que Jesus é Deus e Ele tem todo o poder, não somente para conhecer a mente de ninguém, porque Ele conhece a nossa mente e coração, mas Ele sabe muito bem quem pertence a Ele. Ele sabe muito bem quem o ama, Ele sabe muito bem quem o adora, Ele sabe como o estado da tua alma chegou aqui esta noite, Ele sabe muito bem.
Não há como se esconder, não há como fugir dessa verdade, não há para onde ir. Ele conhece muito bem a você e a mim. No entanto, ninguém pode vir a Ele se o Pai não o trouxer. E aqueles que o Pai trouxer, a nenhum deles Ele disse que lançará fora. Concluindo, queridos, a nova vida não vem da carne. A nova vida não vem da carne, é obra do Espírito por meio da palavra de Cristo. Mas também saiba que crer em Jesus envolve uma transformação radical, uma urgente renúncia ao mundo com seus prazeres e enganos. Você precisa abandonar os prazeres carnais, você precisa lutar contra o seu pecado por causa de Cristo, por causa do teu Senhor, o Santo de Deus. Você deve ter um apego ainda maior todos os dias da sua palavra. Você deve meditar nela todos os dias. Pois para os verdadeiros discípulos, elas não são apenas necessárias, as palavras de Cristo são prazerosas, são deleitosas, Ele é o amado da nossa alma. As suas palavras nutrem a nossa vida, as suas palavras alimentam a nossa fé, as suas palavras nos fortalecem, nos dão ânimo, nos dão vigor, nos dão força e vida, nos dão a verdadeira esperança. Deus medite nela de dia e de noite. Ele é o Santo de Deus. Ele está nos alimentando para uma santidade eterna. Não apenas para uma religião momentânea, para um momento na história da igreja, mas para toda a eternidade com o Senhor. A pergunta de Cristo também é feita: vocês também não querem ir atrás da multidão? Respondam como Pedro: não, Senhor. Tu és o Santo de Deus, é contigo que nós queremos estar. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Alimenta-nos de ti, Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome para sempre. Suplicamos o teu perdão, ó Deus, porque nós temos seguido muitas vezes como muitos nesse mundo, Senhor. Transforma-nos em nome de Jesus e nos afasta, Senhor, de tudo que nos afasta de ti, Senhor. Afasta de nós tudo isso. Santifica as nossas vidas e opere, ó Deus, com poder e graça em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra. Tuas palavras são espírito e são vida. E é por elas que queremos viver. Não retires de nós as tuas palavras, Senhor. Ainda que nos falte o pão, a saúde ou qualquer outra coisa, não deixe de falar conosco. Porque as tuas palavras são consoladoras e fortalecedoras. As tuas palavras são espírito e são vida. Assim nós te adoramos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.